Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma live nesse domingo abençoado do Senhor. Eu quero que você ouça este louvor. Após este louvor, nós traremos a ministração da palavra de Deus ao teu coração. Espero que você fique conosco, que você possa nos ajudar e ser abençoado através desta live. É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi, eu mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver. A verdade libertou todo meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. E o vento de Deus veio tirar toda a cinza e soprou, soprou sobre mim e o fogo recomeça. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas. Eu vou andar pelas águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Eu vou voar como a águia, eu vou dançar como o vento, como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar pelas águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor, pois eu vi a glória do Senhor.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Acredito este louvor ter falado ao teu coração. Eu quero ler com você nesta noite. Vou fazer a leitura primeira. Com certeza farei outras leituras nesta oportunidade. Mas eu te chamo a atenção para ler comigo Atos, capítulo 20, versículos de 6 ao 12. Está escrito assim: E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Queridos, eu tomo por base nesta noite esse texto para falar com você a respeito do propósito. O propósito do qual nós não podemos perdê-lo. O foco, a meta, o objetivo, o alvo, o propósito, do qual nós não podemos perder. Na vida, em todos os aspectos de nossa vida, nós precisamos ter um propósito. Precisamos ter um propósito profissional. O homem que não define o que ele vai fazer, cada hora ele é uma coisa e nunca ele é nada. Ele nunca se profissionaliza. Ele nunca ele chega a um salário melhor. Ele nunca consegue conquistar alguma coisa porque ele não teve isto como um propósito na sua vida. No âmbito sentimental, não é diferente. Não podemos arriscar no âmbito sentimental para ver se dá certo depois. Precisamos de um propósito, precisamos analisar assim como a outra pessoa também nos analisará. E no âmbito espiritual, nós precisamos saber por que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Haja vista que no princípio da nossa conversão, nós viemos para a igreja movido por uma coisa ou por outra, movido por uma necessidade, movido por uma falta de emprego, movido por alguma situação. Poucos são os que chegaram na igreja assim como Zaqueu procurou a Jesus, sem uma dependência, só porque amava ao Senhor. Mas mesmo quando chegamos por conta de alguma circunstância, logo nós vamos definindo o nosso propósito, se tratando de um propósito mais específico. Porém, a Bíblia, quando nos fala de um propósito de salvação, nós precisamos objetivar isto, nós precisamos priorizar isto. E quando nós priorizamos a salvação, nós então vamos nos tranquilizar com outros acontecimentos, porque temos como prioridade a salvação de nossas almas. E aí não importa o que o mundo venha nos oferecer, não importa o que venha acontecer conosco, não importa o que venha acontecer com o mundo, porque o nosso objetivo,
o nosso propósito, não obstante estarmos na terra, mas o nosso propósito, ele é o céu. Há algum tempo atrás, eu ouvi uma história que eu não esqueço, e então de vez em quando é cabível como uma ilustração, eu a conto. E a história, ela vai dizer de alguns corredores que corriam fazendo corrida, corrida à distância, 1.000 metros, 5.000 metros, e algumas pessoas ficavam nas laterais, e quando via que o adversário estava um pouco na frente, um pouco adiantado, eles jogavam algumas pedras preciosas, algumas coisas no caminho, para que ele parasse. E quando ele parava no objetivo de pegar aquelas pedras preciosas, o outro atravessava e pegava o primeiro lugar. A nossa caminhada espiritual também não é diferente. Quantas vezes tentam mudar o nosso alvo, quantas vezes tentam fazer com que paremos na caminhada, paremos a corrida que nos foi proposta, e precisamos objetivar o nosso alvo, que é Cristo. Por isto, a Bíblia, ela vai nos dizer que precisamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Vivemos sim em um mundo conturbado, vivemos em um mundo que precisamos correr para baixo e para cima, mas a nossa visão, o nosso foco, o nosso objetivo precisa ser Deus, precisa ser Jesus. No texto em que nós lemos, Paulo, ele está neste local de passagem, ele não vai ficar ali. Versículo 6 nós começamos, no versículo 7, ele vai ministrar um culto de ceia, mas ele vai passar por ali e ele vai seguir a sua caminhada. Ali não é o seu último lugar, ele está caminhando e ele faz a ceia. E a ceia de Paulo, ela estende-se, a sua ministração, ela estende-se e vai até a meia-noite. Estendeu a ministração. E no versículo 9 vai dizer que tinha um jovem na igreja chamado Eutico, que ele estava assentado na janela. Duas coisas acontecem. Ele está no terceiro andar, onde está acontecendo o culto, porém ele está sentado na janela. Terceiro andar, neste texto, ele nos remete a Paulo. Não que Paulo estivesse falando em outra oportunidade de terceiro andar, mas Paulo, ele não falando que foi ele próprio, mas ele menciona que conhecia um homem, se na carne ele não sabia, se no sangue ele não sabia, mas que tinha subido até o terceiro céu, quer dizer, até o nível mais elevado. Aqui, o terceiro andar fala também de um nível mais elevado. E então ele está lá, porém ele está sentado na janela. Quem está sentado na janela está meio dentro e meio fora, não obstante estar no terceiro andar. Nós encontramos cristãos, crentes, do primeiro, do segundo e do terceiro andar. Isso é natural nós encontrarmos em todos os lugares. Os cristãos do primeiro andar são aqueles que, o dia que der, quando der, se eu não tiver nada que fazer, e até pensa, poxa, não tem nenhuma festinha para eu ir hoje, vou ter que ir à igreja mesmo. Os do segundo andar são aqueles que se embaraçam com os negócios desta vida, e então, embaraçado com os negócios desta vida, ele, às vezes, ele perde oportunidades que ele não podia perder no que tange vida espiritual. Os cristãos do terceiro andar são aqueles que já deixaram de viver este mundo terreno e vivem o sobrenatural. E quem vive o sobrenatural não vê as coisas de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Os do primeiro andar, eles vê uma formiga e entendem ser um gigante.
os do terceiro andar, veem um gigante e interpretam que é uma formiga. São visões diferenciadas, porque o do terceiro andar está vivendo o sobrenatural de Deus. Então, as coisas desta terra já não traz nenhum problema, já não oferece dificuldade, porque ele está vivendo um nível diferenciado. Sentado na janela, quando a pessoa está dentro, ela está na luz. Quando ela está de fora, ela está nas trevas. Mas na janela, ela é meio a meio, ela é 50% e 50%. É 50% luz e 50% trevas. É indefinido. E então, é o tipo que está pronto para abraçar um compromisso. Sabe quando é lançado um desafio? Sabe quando existe uma vaga para tal departamento? Ela está pronta, o 50% luz está pronto para abraçar o compromisso, mas o 50% trevas também está pronto a qualquer momento a virar as costas e abandonar, e ir embora, como se nunca tivesse passado por ali. Então, ele é o tipo do que abraça, mas é o tipo que dispensa, também sem muito pensar. Segundo, é o tipo que entre as luzes e as trevas, o que mais pesa são as trevas. Olha, tem um trabalho específico na igreja, é um trabalho de ensinamento, é um seminário, vamos passar um dia de ensinamento. Mas tem uma reunião na chácara, onde os meus amigos estarão lá. Então eu opto pela chácara, porque eu estou sentado na janela, e aí, entre luz e trevas, o que vai pesar mais são as trevas, porque eu estou sentado na janela. Terceiro, é o tipo que transforma um sono comum em morte. Foi o que aconteceu com este moço. E assim, os eúticos, eles aparecem na nossa vida para tomar o nosso propósito, para mudar o rumo do nosso objetivo, da nossa meta, do nosso propósito ou do nosso alvo. Eles aparecem na nossa vida como quem não quer nada, mas de repente estão atrapalhando a nossa meta. E precisamos estar atento para isto. O eútico, ele cai do terceiro andar, lá embaixo. E um versículo vai dizer que ele morre. Paulo está no meio de um culto de ceia. Ele desce, ressuscita o moço que caiu da janela porque estava dormindo e não faz parada por ali. Ele ressuscita o morto e sobe outra vez no terceiro andar. E mais ou menos assim, onde eu estava mesmo, vamos continuar, porque eu tenho um propósito, e o meu propósito, ele não pode ser interrompido, ele não pode ser parado. Não é porque o moço caiu da janela, não é porque o moço morreu, que o meu propósito vai ser interrompido. Eu tenho um propósito e vou cumprir o meu propósito. Por isto, eu intitulei esta ministração, Não Abandone o Seu Propósito. Todos nós precisamos saber qual é o propósito, por que nós somos chamados, para que fomos chamados. E aí eu volto a dizer, alguns têm chamados específicos, alguns foram chamados como Efésios 5:4-11, alguns foram chamados para os dons ministeriais, mas todos fomos chamados para a salvação.
Então não permita que absolutamente nada deste mundo atrapalhe o seu propósito, ou que mude o seu foco da cruz. Não permita que parentes, que amigos, que patrão, que funcionário, que vizinhos, ou que até mesmo alguns pseudos cristãos mude a rota da sua vida. Se o seu foco está na cruz, rompa todas as dificuldades, mas não abandone a cruz. Não mude o seu propósito. Nós vivemos por propósitos. É interessante que ao observar o porquê Jesus veio, é óbvio que nós enchemos-nos de sentimento quando nós vamos falar do Senhor e vemos a sua estadia na terra tão curta, de 33 anos e um sofrimento tremendo. Mas ele veio para cumprir um propósito. Mesmo que quando souberam do seu propósito, logo quiseram interceptar, logo quiseram cortar o seu propósito, logo quiseram fazer com que ele mudasse o seu foco. Até mesmo quando nasceu, lembra que Herodes, por perseguição de Herodes, eles tiveram que ir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo quando ainda era bebê. E na sua trajetória de vida, quantas vezes intentaram mudar o propósito de Jesus? Até mesmo Pedro, que em certo momento, em outras palavras, Jesus diz assim: Pedro, você não vai mudar o meu propósito. Eu vim para um propósito e eu vou cumprir este propósito. Chega o momento em que o próprio Cristo, orando no Getsêmani, sabendo do custo do seu propósito, o propósito, amados, ele é tão forte, ele é tão grande, que às vezes ele nos remete à desistência, ele nos leva a desanimar, ele nos leva a pensar outras coisas, mas temos um propósito, temos uma meta, temos algo ainda a ser conquistado, e o nosso propósito, a nossa meta, ela não pode ser mudada. Levante o que tiver que levantar. Nós estamos na terra, debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Não importa o que está acontecendo e o que ainda irá acontecer, você e eu entregamos a vida para aquele que tudo pode. E Paulo chegou a dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meus amados, não importa se nós viveremos muitos anos ainda ou se Jesus nos recolherá logo. O importante é se o nosso propósito está firmado em Cristo, se as nossas visões ainda são as mesmas de quando nós aceitamos a Cristo, se o nosso alvo ainda continua sendo Cristo, o crucificado. Então tem um dia que Jesus ele chega a dizer assim, no Getsêmani, quando o seu suor transforma-se em grandes gotas de sangue, ele, sabendo da dureza do seu propósito, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Quer dizer, Pai, este propósito é duro demais. Mas ele retrocede e diz: eu vim por este propósito. Então, esquece o que eu falei, esquece a minha vontade e vamos até o fim, porque eu tenho um propósito a ser cumprido. Temos um propósito, amados. O nosso propósito é Cristo. Nós ainda não fomos arrebatados, não cruzamos a linha demarcatória, nós ainda não vencemos, nós estamos na terra, passando por toda a agonia que o planeta Terra está passando, mas eu e você, nós temos alguém que nos ajuda, nós temos alguém que nos inspira, nós temos aquele que diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu não estou sozinho, você não está sozinho, nós estamos guardados debaixo da potente mão do Senhor. Vamos entender que temos alguém que nos chamou e nos chamou para estar conosco até a consumação dos séculos. Olhe Jesus na cruz.
ali estão os algozes, ali estão os espectadores, ali estão aqueles que estavam festejando a morte do Cordeiro. Mas quando na cruz, para se cumprir um versículo bíblico, Jesus fala que tem sede, então eles embebem uma esponja no vinagre e entregam para Jesus. Quando na cruz Jesus prova o vinagre, ele não toma, mas ele diz assim: Pai, está consumado. Quer dizer, Pai, não tem mais nada para fazer, cumpri o meu propósito, cumpri a minha meta, chegou o final e eu não desisti, chegou o final e eu não mudei, chegou o final e eu não voltei atrás. E a Bíblia diz que neste momento que ele diz: Pai, está consumado, ele termina falando: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não mudou o seu propósito, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. É melhor chorar com Jesus do que sorrir sem Ele. É melhor nós olharmos agora e falarmos Senhor, Senhor, do que não termos Ele para chamar de Senhor. É melhor nós dobrarmos os nossos joelhos nesses momentos caóticos em que estamos passando e termos um Deus a quem recorrer, do que não termos a quem recorrer. Entenda, meus amados, que estamos na terra e temos um propósito a ser cumprido. Não mude a sua meta, não mude o seu propósito. Eu quero encerrar esta ministração lendo com você a vitória, o cumprimento do propósito do Senhor Jesus Cristo. Você está aí na sua casa, eu vou ler e você vai acompanhar. Apocalipse capítulo 5 está dizendo assim: E vi à destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, falando, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedorias e forças, e honra e glória e ação de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a
todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram e ao que vive para todo o sempre. Aqui está a conclusão da vitória daquele que veio para cumprir um propósito por mim e por você. Ele podia ter desistido no meio do caminho, até porque ele não pecou. Ele podia ter desistido no meio do caminho, porque ele nunca usou drogas. Ele podia ter desistido no meio do caminho, porque ele nunca foi cachaceiro. Ele podia ter desistido no meio do caminho, porque ele nunca entrou em religiões contrárias. Ele podia ter desistido no caminho, porque ele nunca foi adúltero. Ele podia ter desistido no meio do caminho, porque ele nunca pecou, como nós pecamos, mas ele foi fiel até o último momento, por mim e por você. Resta a nós sermos fiéis e cumprir o nosso propósito. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês.